Fala aí, estamos juntos de novo, novamente, mais uma vez. Sim, utilizei agora um pleonasmo, uma figura de linguagem para repetição excessiva, tá? Se liguem, esse aqui é o Hora da Física 4, isso aqui não é o nome de um jornal, mas parece. Nesse vídeo aqui eu vou estar tratando de outra unidade de distância, tá? Eu lancei um vídeo falando sobre uma unidade de comprimento, uma unidade de distância muito famosa, muito usada na astrofísica e na astronomia, e muito usada incorretamente no dia a dia pelas pessoas, que é a famosa unidade ano-luz, tá? Eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui em cima no card para vocês, é só clicar caso vocês queiram entender também sobre a unidade ano-luz, mas não faça isso agora, tá? Faça isso depois. Eu vou deixar também disponível para vocês no final do vídeo, tá? Nesse vídeo aqui, eu vou estar tratando também sobre outra unidade muito famosa, outra unidade de comprimento, outra unidade de distância, que também é muito usada na astronomia e na astrofísica, que é a chamada unidade astronômica, tá? É mais uma unidade grande, né? É mais um número grande, é mais uma unidade de comprimento que não é utilizada no dia a dia, tá? Então, olha só, qual é a definição? Qual é a definição de unidade astronômica? Unidade astronômica é a distância que separa a Terra do Sol. Ponto final. Simples assim, tá? Unidade astronômica é a distância entre o Sol e a Terra, tá? E aí a ciência física, a astrofísica, adotou essa unidade como uma unidade padrão também de distância, tá? Principalmente quando eles querem estudar o nosso sistema solar, né? Então, quando eles estão se referindo à distância de objetos dentro do nosso sistema solar, utiliza-se muito essa unidade de distância chamada unidade astronômica, tá? E aí eu coloquei aqui um problema para a gente analisar um pouco essa unidade astronômica, tá? E o problema é o seguinte: considerando a órbita que a Terra realiza ao redor do Sol perfeitamente circular, qual será a distância em metros e em quilômetros que separa a Terra do Sol, tá? Então, assim, por que que nesse vídeo eu estou considerando a trajetória da Terra ao redor do Sol como circular? Porque, olha só, nós temos que ter em mente a primeira lei de Kepler, tá? A famosíssima lei de Kepler, que vai nos dizer o seguinte: a trajetória realizada pelos planetas, né, a órbita realizada pelos planetas ao redor das estrelas, ao redor do Sol, são elipses. Elas não são circulares, tá? Lá no meu blog, no meu site, eu postei um texto falando sobre isso, tá? Falando sobre as órbitas, as trajetórias elípticas realizadas pelos planetas ao redor do Sol. Eu vou deixar o link desse texto aqui na descrição do vídeo. Quando terminar esse vídeo, vocês leiam esse texto que eu escrevi para vocês entenderem melhor o que, que é uma trajetória elíptica, o que, que é uma elipse, tá? Aqui nós vamos considerar a trajetória a órbita da Terra ao redor do Sol como sendo circular, né? Por quê? Porque, na verdade, ela é uma elipse, essa órbita é uma órbita elíptica, sendo que essas elipses estão com seus focos muito próximos, tá? E aí, para vocês entenderem um pouco melhor sobre isso, leiam esse texto que eu escrevi, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Então, nesse vídeo, recapitulando, nós vamos considerar essa trajetória circular, tá? Para efeitos de cálculos, para efeitos de aproximações, tá? E vamos fazer isso agora, tá? Olha só o que eu peguei. Eu peguei uma imagem aqui desse blog chamado Blog Super Interessante. Eu também vou deixar o link desse blog aqui na descrição do vídeo, tá? É uma imagem bem interessante, né, bem bonita, inclusive, que demonstra aqui
coloca em um plano o Sol, né, e a Terra, certo? Distantes um do outro, tá? Esse Sol bem bonito, bem ofuscante aqui. Não sei dizer, juro que não sei dizer se essa imagem está na escala real, tá? Mas, a princípio, vamos tomar essa imagem como uma imagem meramente ilustrativa, tá? Para a gente analisar o que nós queremos fazer, tá? Então, olha só. Nós temos o Sol, né? Na verdade, a Terra. Aqui está a Terra, o nosso planeta, a nossa morada, como dizia o Carl Sagan, né? Afinal, podemos chamar de nossa, né? Essa é a pergunta. Podemos chamar de nossa morada, nossa Terra? Temos aqui o nosso planeta Terra, distante do Sol a uma certa distância, tá? Quando o Sol, na verdade, o Sol está lançando a todo momento fótons, né? O que são fótons? São partículas de luz, tá? A todo momento o Sol está lançando luz em direção à Terra, tá? Então eu peguei essa direção e chamei essa direção de X, tá? Essa direção aqui está em branco, essa linha pontilhada em branco, a nossa direção X, apontando o sentido de crescimento para a direita, tá? E aí, o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma partícula de luz, um fóton, partindo do Sol e viajando até a Terra nessa direção X para a direita, tá? Então, olha só. A partícula de luz, que é o fóton, vai viajar do Sol até a Terra com uma velocidade c minúsculo, tá? Onde c é a velocidade constante da luz no vácuo. E ele tem um valor, né, essa velocidade tem um valor aproximado de um módulo 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Tá? Recapitulando, esse valor não é um valor exato, na verdade é 2,99 vezes 99 alguma coisa vezes 10 a oitava. Porém, 3 vezes 10 a oitava é uma boa aproximação para a velocidade constante da luz no vácuo. Tá? Então, nessa viagem que a luz vai fazer do Sol até a Terra, ela não vai mudar de meio, ela só vai viajar no vácuo. Por isso a sua velocidade é constante, ela não vai variar. Tá? E aí, essa distância que separa a Terra, né, o Sol da Terra, ou a Terra do Sol, eu chamei de ΔX. ΔX é a distância entre a Terra e o Sol. Hoje nós sabemos que um fóton, uma partícula de luz, leva aproximadamente 499 segundos para viajar do Sol até a Terra, tá? Então, se uma partícula sai do Sol, certo? E viaja até a Terra, ela demora 499 segundos viajando na velocidade da luz para chegar até o planeta, no caso, o planeta Terra. Então, eu coloquei aqui o tempo que uma partícula de luz leva para viajar do Sol até a Terra é de 499 segundos. Tá? O comentário interessante é que esse é o maior valor disponível na natureza, né? O maior valor de velocidade. Nada e nem ninguém viaja com uma velocidade igual ou superior à velocidade da luz. Tá? Isso é uma lei fundamental, até então, né? Determinada por Einstein, pela relatividade geral. Beleza, então vamos lá. Se nós estamos trabalhando aqui com velocidade constante, que não varia, eu posso novamente utilizar a equação da velocidade média, né? É isso mesmo, aquela equação da velocidade média que é tão famosa no ensino médio, né, nas escolas. Então, o que vai nos dizer a equação da velocidade média? A velocidade média de um corpo, no caso a velocidade da partícula de luz, pode ser calculada através da razão entre esse deslocamento que a luz vai fazer, dividido pelo tempo necessário, tá? Como eu quero encontrar o valor de ΔX, eu vou isolar ΔX, então eu vou multiplicar cruzado aqui, uma igualdade de frações. Aqui embaixo eu tenho o denominador 1, então fica ΔX vezes 1 é igual a ΔX, C, que é a velocidade da luz, vezes ΔT, certo? E a partir de agora eu só substituo os valores, tá? O ΔX vai ser igual a C vezes ΔT. Eu vou jogar minha imagem aqui para o canto inferior esquerdo, tá?
E aí, olha só, quando eu substituir os valores, vai ficar assim, ó. O ΔX é igual a C vezes ΔT, que é igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo, certo? Vezes 499 segundos, tá? E aí eu vou simplificar essas unidades, certo? Eu esqueci de indicar aqui a simplificação, mas eu estou deixando bem claro para vocês que nós estamos simplificando essa unidade segundo, tá? Nós lidamos com unidades da mesma forma que nós lidamos com números, então nós podemos simplificar, tá? E aí o que vai restar? Vai restar 499 vezes 3 vezes 10 à oitava. Quando eu multiplicar 499 vezes 3, eu vou ter esse valor aqui, 1497, ok? 1497 vezes 10 à oitava, vezes a potência de 10, isso em metros, tá? Se eu multiplicar esse valor pela potência de 10, olha como é que fica. 149 bilhões 700 milhões de metros, tá? Ou seja, a distância entre a Terra e o Sol em metros é 149 bilhões 700 milhões de metros, ok? Se eu pensar, tá, aí olha só, esse valor aqui é o valor que nós vamos chamar de unidade astronômica. Essa é a definição dessa famosa unidade chamada unidade astronômica, certo? Então, uma unidade astronômica, nós escrevemos 1 UA, é igual a 149 bilhões 700 milhões de metros, certo? Essa é a distância que separa a Terra do Sol, tá? Ou o Sol da Terra, que nós chamamos de uma unidade padrão de comprimento, que é a unidade astronômica, tá? Muito cuidado com as bibliografias, porque pode variar um pouco. Algumas bibliografias podem chamar de AU, tá? Porém, se vier invertido, AU é porque está vindo do inglês, que é Astronomical Unit, tá? Porém, aqui nós estamos trabalhando no português uma unidade astronômica. Só tenham esse cuidado aí que pode vir invertido, tá? Esse é o valor da unidade astronômica em metro, ok? Se eu passar para quilômetro, para eu transformar esse valor em quilômetro, eu divido por 1000, né? O quilômetro é um submúltiplo que significa 1000, tá? Então, por exemplo, 1 quilograma são 1000 gramas. Então, quando eu transformar de metro para quilômetro, eu divido por 1000. Então, eu perco 1 milhar, né? Eu perco aqui 3 zeros. Então, uma unidade astronômica em quilômetros é 149 milhões 700 mil quilômetros, tá? Essa é a distância entre a Terra e o Sol, tá? Que nós chamamos de unidade astronômica, beleza? Vamos trabalhar novamente o que nós chamamos de notação científica. A física, a ciência adora trabalhar com a notação científica. É muito conveniente trabalharmos notação científica, tá? O que é a notação científica? É pegar um número extremamente grande ou extremamente pequeno e escrevê-lo em um determinado padrão, em um determinado formato, tá? E esse aqui é o formato da notação científica. X vezes 10 elevado a y, onde x é um número que respeita esse intervalo aqui, tá? Deixa eu jogar minha tela aqui para o canto inferior direito. O x respeita esse intervalo, na verdade, o módulo de x tem que estar dentro desse intervalo aqui, maior ou igual a 1 ou menor que 10, tá? Na verdade, maior ou igual a 1 e menor que 10. Por que módulo, Lucas? Porque eu só estou preocupado com o valor, não me importa se esse número é positivo ou negativo. O que importa é que o módulo dele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10, tá? O y, que vai ser o expoente da base 10,
é um número inteiro, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, certo? Ou seja, o y pode ser um número positivo ou negativo, portanto que seja inteiro, tá? Então esse é o formato aqui, esse é o padrão, tá? Esse é o padrão da notação científica, beleza? Então vamos pegar aqueles dois números em metros e em quilômetros e colocar em notação científica, tá? Como é que nós fazemos isso? Ora, nós sabemos que uma unidade astronômica tem 149 bilhões e 700 milhões de metros. Então eu vou pegar esse número grande, vou chamar de x e vou colocá-lo dentro desse intervalo, tá? Quando eu colocar esse x dentro desse intervalo, olha como é que vai ficar esse número, 1,497, tá? Então, esse número que antes era 149 bilhões e 700 milhões, virou 1,497. Eu posso fazer isso? Eu posso mudar o número? Não, não posso mudar o número. Isso seria loucura. E aí, para eu consertar o número, eu multiplico por uma base 10, tá? Onde a base 10 vai ter um expoente 11 positivo. Lucas, por que 11? Porque olha só, agora, como eu peguei o x e coloquei dentro desse intervalo, o número virou 1,497. Só que o x. E para que ele volte a ser o que ele era antes, eu tenho que multiplicar por 10 elevado a 11. Porque olha só, se eu multiplicar 1,497 vezes 10 elevado a 11, eu ando 11 casas decimais para a direita. E aí, se eu andar 11 casas decimais para a direita, certo? O número volta a ser 149 bilhões e 700 milhões de metros, tá? Então, agora, uma unidade astronômica em metros já está escrita em notação científica. E quilômetros, mesma coisa. Uma unidade astronômica é igual a 149 milhões e 700 mil quilômetros, certo? Eu vou pegar esse número, vou chamar de x, e vou colocar esse número dentro desse intervalo. Quando eu colocar o x dentro desse intervalo, o número vai ficar novamente 1,497, sendo que agora ele vai ser multiplicado por uma potência de 10 elevado a 8 positivo. Lucas, por que 8? Porque a vírgula veio para cá, para depois do 1. Se eu multiplicar por 10 elevado a 8, eu vou andar 8 casas decimais para a direita. E aí, quando eu ando 8 casas decimais para a direita, eu volto para 149 milhões e 700 mil quilômetros. Tá? E aí, esse é o valor da unidade astronômica em metro e em quilômetro. Tá? Isso é a nossa unidade astronômica, a distância que separa a Terra do Sol. Tá? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo mais uma vez, espero que vocês tenham agora entendido, para quem não conhecia, para quem não entendia muito bem o que era essa unidade astronômica, eu espero que vocês tenham entendido e espero que vocês tenham descoberto essa nova unidade aí para vocês, tá? Que é muito utilizada na astronomia e na astrofísica, principalmente para estudar distâncias de objetos aqui no nosso sistema solar, tá? Não é uma unidade, novamente, não é uma unidade utilizada no dia a dia, como metro, centímetro e quilômetro, tá? É uma unidade muito incomum, ok? Repito, eu fiz um vídeo sobre uma unidade chamada ano-luz. Também é uma unidade de distância. Vou deixar aqui o card aqui em cima para vocês. Isso para o pessoal que está me assistindo no YouTube, tá? Porque eu lanço meus vídeos no YouTube e no Instagram. Para a galera que está me assistindo no YouTube, eu vou deixar o card aqui em cima com esse vídeo sobre o ano-luz. Vocês também podem entender um pouco melhor sobre essa famosa unidade de distância ano-luz, tá? Lembrando, recomendo que vocês também leiam o meu texto que eu escrevi no meu site, tá? Sobre as trajetórias, né? Sobre as órbitas elípticas que os planetas realizam ao redor do Sol, tá? Porque aqui nesse vídeo nós consideramos a órbita da Terra ao redor do Sol como circular, tá? E ela não é circular. Então fica aí esse detalhe para não ficar aí solto por aí para vocês, tá?
Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam de física, se vocês gostam de ciência, se vocês estão estudando para alguma prova que caia física e que vocês precisam entender sobre velocidade média, notação científica, unidades, ordens de grandeza, tá? Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso e para que outras pessoas também passem a gostar, passem a entender um pouco melhor sobre ciência e que elas parem de achar que a ciência é muito complicada e muito chata, tá? Espero ter ajudado a vocês, espero ter divertido vocês e nos vemos no próximo vídeo, galera. Um forte abraço e muito obrigado pela paciência de cada um de vocês que me ouviu até agora. Valeu!